Meus caros amigos e amigas, a minha saudação de paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos sem fim. Adoremos então e contemplemos a beleza da Trindade Santa, do nosso Deus que é uno e trino, um só Deus em três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na verdade, estamos falando de um mistério, mas não de um mistério lógico ou de um mistério matemático que nós então conseguimos elucidar através do esforço do nosso intelecto. Não se trata de um mistério matemático como se fosse uma equação do segundo grau ou como se fosse um enigma que nós procuramos então solver. Nada disso, mas é um mistério de amor. O nosso Deus é um mistério de amor. O nosso Deus é comunhão, o nosso Deus é família. Já dizia um grande poeta que no princípio não era a solidão de um, mas no princípio era a comunhão dos três divinos amigos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O nosso Deus não é solidão, não é individualismo, mas é uma comunidade perfeita. E criou-nos também para a comunhão e não para o isolamento. Aliás, alguém já disse com muita propriedade que a solidão é a antecâmara do inferno, é uma experiência antecipada do inferno. O inferno é a solidão eterna. Olhemos então para o mistério do nosso Deus, contemplemos e adoremos reverente o mistério da Trindade Santa, um só Deus em três pessoas divinas, uma comunidade de amor, uma família. O nosso Deus é comunhão e criou-nos também para a comunhão. Então vejamos, amados irmãos e irmãs, cada pessoa divina tem uma missão que lhe é própria. Ao Pai coube criar todas as coisas, Ele é o mistério fontal, dele tudo provém. Ao Filho coube salvar e redimir a humanidade, depois de assumir em tudo a nossa humanidade, menos o pecado, passando pela cruz e pela ressurreição, Ele nos salvou. E ao Espírito Santo coube santificar e acompanhar a Igreja nos caminhos da história. Cada pessoa divina tem uma missão que lhe é própria, embora nunca hajam separadamente. Por exemplo, no ato da criação, Deus disse: faça-se a luz. Deus criou todas as coisas pela força da sua palavra, pela força do seu Verbo eterno, que é o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tudo quanto existe foi feito por Ele e por meio dEle, pela força da sua palavra. E o Espírito de Deus já pairava sobre as águas, diz o livro do Gênesis. Portanto, embora cada pessoa divina tenha uma missão que lhe seja própria, nós sabemos que eles nunca agem separadamente, mas agem em comunhão. Os três divinos amigos, as três divinas pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A cada um deles igualmente igual veneração, adoração e a nossa contemplação. É um mistério a ser contemplado. Não é um mistério matemático, não é um mistério lógico que nós deciframos, mas é um mistério de amor a ser contemplado, a ser adorado e reverenciado diante de nós. Eu convido você então a conhecer ainda mais a sua fé, a aprofundar a sua fé. Embora a nossa inteligência seja limitada, embora não sejamos capazes de abarcar o mistério na sua totalidade, porque tem um princípio da física muito básico: o maior não cabe dentro do menor. O mistério insondável de Deus, do Deus unitrino, não cabe dentro da nossa limitada e precária inteligência humana. Conta-se que certa vez Santo Agostinho caminhava pela praia antes de escrever o famoso tratado sobre a Trindade e de repente viu uma criança que brincava na orla. E com uma conchinha do mar, ele apanhava a água do mar e depositava num buraco que havia furado na praia, na areia da praia do mar.
E ele chamou a atenção, aquela criança chamou a atenção de Santo Agostinho, que o abordou e perguntou: o que você está a fazer? E a criança disse a Santo Agostinho: eu estou buscando toda a água do mar e vou depositá-la dentro desse pequeno buraco que eu cavei na areia. E Santo Agostinho havia replicado: mas como pode ser se a água do mar não cabe toda dentro desse buraco? E a criança teria dito: é uma história singela, mas que é uma catequese também. A criança teria dito: é mais fácil para mim depositar toda a água do mar dentro desse buraco do que a sua inteligência conhecer plenamente o mistério da Trindade, para mostrar que o mistério insondável de Deus não cabe dentro da nossa limitada inteligência humana. Isso não nos exime de procurar conhecer, porque quanto mais se conhece, mais se ama, ou só se ama aquilo que se conhece, ensina o próprio Santo Agostinho. Portanto, busquemos o conhecimento de Deus, mas sem arrogância, sem prepotência, sem acharmos que seremos capazes de abarcar o conhecimento na sua plenitude. Adoremos o mistério do nosso Deus, uno e trino. Certa vez, uma senhora muito simples, analfabeta, se levantou num desses intereclesiais de SEBs, das comunidades eclesiais de base, e ela se levantou movida pelo Espírito, porque o Espírito fala não só aos pastores, mas fala também aos fiéis, ao corpo todo da igreja. E ela se levantou e deu uma bela definição sobre a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é a melhor comunidade, é a mais perfeita comunidade. O nosso Deus é uma comunidade de amor e é um espelho para nós. Contemplando hoje, neste domingo, o mistério da Santíssima Trindade, nós somos convidados então, você é convidado e eu também, a trabalhar para que nossas comunidades sejam também vivas e unidas, que vivam em comunhão e que sejam um espelho, um retrato, ainda que infiel, ainda que distante, da mais perfeita comunidade que é a Santíssima Trindade. Eu quero convidar você também. Na próxima quinta-feira teremos então a festa de Corpus Christi. Nós queremos percorrer as ruas de nossa comunidade, manifestando publicamente a nossa fé na presença real de Jesus, em corpo, sangue, alma e divindade, no Santíssimo Sacramento, no pão e no vinho consagrados. E você é nosso convidado. Teremos a participação das paróquias aqui, da Forania de Santo Tomás de Cantuária, aqui da cidade, da sede, as paróquias aqui da sede. A missa será às 16 horas, anote aí na sua agenda, 16 horas na Catedral de São Tomás de Cantuária. E logo após a missa, sairemos com a procissão, com as tradicionais bênçãos, a primeira bênção na porta da Catedral, a segunda no trajeto da procissão e a terceira, então, na Igreja de Santana, a Igreja Matriz. E você é nosso convidado para essa bela demonstração pública da nossa fé em Jesus, que está vivo, presente na Eucaristia, o pão vivo descido do céu. E ao longo também da procissão, como gesto concreto, o setor juventude estará recolhendo gêneros alimentícios para tantos irmãos e irmãs que necessitam de uma ajuda. A Eucaristia nos alimenta e fortalece e nos impulsiona também a partilhar, para sermos homens e mulheres eucarísticos, comprometidos com a caridade e com a partilha. Então você é nosso convidado. E não se esqueça de santificar o seu domingo participando da Eucaristia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.